Meu pai era muito comigo. Meu pai era muito para mim. Estava sempre presente. Né? Estava sempre presente comigo. Então, assim, quando foi no enterro de meu pai, eu olhei assim, meu pai teve condições financeiras de muita coisa mesmo, ele podia comprar o que quisesse. Quando eu vi ele no caixão, assim, eu falei assim, pois é, meu Deus, a gente não leva nada. A gente não leva nem o corpo, se a gente não vestisse, ele ia sem roupa. Então é o exemplo que a gente deve ter, a gente não deve ter apego material. Esse negócio de apego material, que eu vou levar isso e aquilo, isso é bobagem. O Evangelho hoje fala tudo sobre isso, né? Justamente, entendeu? Porque assim, Deus não quer o seu bem, o que você tem. Deus quer o seu coração. E se você veste uma roupa inadequada, no dia a dia, ou então, não, eu vou vestir saia aqui para os outros da rua, mas dentro de casa eu visto um short, visto uma calça, entendeu? O seu coração está naquela ilusão que se fala, eu posso usar que não vai ter nada. E não é assim dessa forma. Geralmente. A gente tem que ser certo. Ou a gente é, ou a gente não é. É o que eu penso, né? Porque assim, né, Bárbara, quando a gente fala com relação às vestes, tem pessoas que às vezes até ignora. Justamente. Principalmente quem é casado, tem sua esposa, que às vezes o esposo fala para a esposa, explica, né, com a paciência, com a humildade, mas, não, você não manda no meu corpo, e agora você quer mandar nas minhas roupas. Tem aquele atrito, né? E já tem aquelas pessoas que falam que não precisa preocupar com isso, porque Deus olha o coração. É sempre essa tática. Eu costumo de falar que isso é uma tática do inimigo para as pessoas não aderirem à modéstia. E a vaidade que está no coração da pessoa, que a pessoa fala que, não tenho vaidade. Tem sim. Se você veste uma roupa inadequada, se você faz as coisas que não são obedientes a Deus, você tem vaidade sim no seu coração. E Deus não entra nesses corações. Não adianta. Não adianta. Na Bíblia fala, na palavra viva de Deus fala, entendeu? E São Salomão sempre falou, né? No Salmos, eu leio sempre esse salmo. Tudo é vaidade. Ele teve tudo na vida. E ele depois, ele viu, tanto é que ele foi até adorar outros deuses. São Salomão? Sim, São Salomão. Sei. São Salomão, pode ler lá na Bíblia. Foi adorar outros deuses. Sim, por causa de mulheres. Ele tinha muitas mulheres. E ele diz que tudo é vaidade. Muitas poucas pessoas se dão conta desse salmo. Mas ele é muito rico. Porque essa vaidade muitas vezes está dentro do nosso coração. Está dentro do nosso coração. E São Salomão teve de tudo, era o maior sábio que tinha, que Deus, maior sabedoria que ele tinha, né? Deus fez para ele isso, e no último tempo de vida dele, ele pediu a conversão e Deus concedeu. A conversão. Né? A conversão dele, assim, ele era por Deus, mas por causa das mulheres, simplesmente se desviou, né? Como muitos homens fazem hoje. Isso mesmo. Né? E a palavra de Deus é muito clara, né? Se você ama sua esposa ou seu esposo mais do que eu. Justamente. É igual eu falei, quando o meu marido não queria aceitar, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, que seja a sua santa vontade, mas eu vou contra tudo e contra todos, mas o Senhor não quero deixar. Jamais vou deixar o Senhor por filho, por marido, por mãe, por pai, por nada neste mundo. Verdade. Por nada. Isso mesmo. E a gente vê que nos tempos de hoje, né, tem muitas coisas acontecendo, né? Na própria palavra de Deus fala que no final dos tempos que filho ficaria contra pai contra filho, nora contra sogra. É isso aí. Porque às vezes um quer né, tomar um caminho, quer seguir um caminho, às vezes o outro não concorda e fica aquela briga. E é isso, né? E sabemos que nós estamos vivendo nesse tempo, né, Bárbara? E assim, e seguir o caminho de Deus requer muito, assim, muito sofrimento, assim, na parte. É difícil demais. Às vezes eu olho para a cruz assim, se não tiver coragem, não... Oh, meu Deus, mas como seguir o Senhor? É difícil. Mas é a porta estreita. Essa dificuldade, né, que a gente tem de seguir a Deus é a nossa porta estreita. Né, os nossos sofrimentos, nossos problemas do dia a dia, porque a gente acha que conhece Deus, não vou sofrer mais. E não é bem assim, não. Porque tem pessoas que acham que o sofrimento é uma coisa, né, que vai isso, não suporta e tal. É assim, Deus é assim,
nos ajuda a resolver. Ele, nas partes assim mais difíceis, Jesus, Nossa Senhora, glorioso São José, todos os anjos, todos os santos intercedendo por nós, a Jesus Cristo, ele consegue, né, nos ajudar a resolver os problemas que nós temos, aliviar mais os problemas que nós temos, entendeu? E a gente já no mundo não. Tudo já fica bem mais difícil. Bem mais difícil, né? Mas é como diz, quem quer seguir a Deus tem que largar tudo. Largue tudo e me siga. Ele não falou assim? Então, eu assim, eu larguei tudo, não me arrependo de nada, de nada, de nada. Eu digo que em 25 anos de catolicismo moderno, eu não tinha as bênçãos que eu tenho hoje em 4 anos na Palavra Viva de Deus. E agradeço a Santíssima Trindade, agradeço Jesus, Maria e José, o Santo Papa e Profeta Pedro II, porque ele doou a vida dele para nos orientar, para servir a Deus, para nos orientar, porque se não fosse ele, nós estaríamos no mundo adorando o inimigo como muitos estão adorando, principalmente aquele falso Papa que está lá, que todo mundo dizem que é Papa. Eu, sinceramente, para mim não é nada. Que eu falo assim, né, Bárbara, assim, a Palavra Viva de Deus, essa obra é uma fonte de água viva que reina dentro de nós. Porque assim, a pessoa que dispõe em querer fazer a vontade de Deus e não a dela, ela passa, igual nós estávamos falando, passa por um sofrimento muito grande, vamos dizer assim, uma mudança, né? Tem que ter a conversão, não adianta, né? Tem que ter a conversão, não adianta falar, eu estou aqui na hora da Palavra de Deus, ou leio as mensagens, mas continua com o pé no mundo, né? Continua fazendo as coisas. Então assim, é uma luta ardentemente que a gente trava constante, né? Então assim, a gente visando, né, o que o profeta passou ali, o sofrimento que ele teve, né? De manter um pai de família, né, com muitos filhos e ser obediente, passou por muita coisa, assim, perseguição. Isso nos ajuda para que a gente possa meditar e nos ajuda espiritualmente. Justamente. Juntando com todas as vidas dos outros santos também, é que nos dá força, né? Porque se não fosse como, né, assim, é uma coisa que a gente deve sempre apegar com todo amor e carinho e ficar firme e forte. Com certeza. E assim, eu me identifico muito com o Santo Papa e Profeta Pedro II. Eu não o conheci, gostaria de ter o conhecido, né? Né? Tem quanto tempo que você está na aula? 4 anos. 4 anos? Então, vai fazer 4 anos. Tá novata ainda. Tô, como diz, eu tava bebê, agora tô criança. Não é? Tô criança, eu falo assim. E assim, gostaria muito de ter conhecido, mas pela vida espiritual eu passei a amá-lo. Eu passei a amá-lo porque eu me identifico, como eu falei, eu me identifico muito com o Santo Papa e Profeta Pedro II pela vida dele e pela minha vida. Ele passou fome, eu também passei. Ele mudou de cidade, eu também mudei. Entendeu? Então eu me identifico muito nessas duas coisas. Muito sofrida, né? Eu tive uma vida muito penosa. Entendeu? Minha vida desde que eu me entendo por gente, não na parte criança, mas na parte da minha adolescência para frente, foi muito assim, como diz, eu tive que aprender tudo sozinha, né? Sozinha como? Deus me orientando. Porque eu já fiz muita coisa errada mesmo. Eu costumo até dizer que quando eu estou sozinha, assim, fazendo minhas coisas, porque meu marido trabalha, aí quando eu fico sozinha, aí eu fico falando assim, mas meu Deus, o Senhor e Nossa Senhora foi muito misericordioso comigo, porque um pé já estava no inferno e o outro já estava quase caindo. Então eu ia cair por inteiro. O Senhor me resgatou e jamais, eu prometi a Deus que eu não ia decepcioná-lo, principalmente nas minhas vestes. Não, aconteça o que acontecer, pode estar sol, e olha que o sol da Bahia não é fácil. É quente, né? E graças a Deus eu não sinto esse calor que esse pessoal sente, e graças a Deus eu não sinto. A misericórdia de Deus na nossa vida é muito grande, né, Bárbara? Às vezes a gente acha que tá, né? Às vezes tá vivendo um pecado, mas Deus me abandonou. Basta a gente abrir o coração, justamente, tomar uma iniciativa, né? Eu vou mudar, eu quero ser outra pessoa, e entregar na vontade de Deus que as coisas vêm.
Né? Agora são 10h54. Bárbara, conta pra gente, quando foi que você teve esse dom de ouvir o seu anjo da guarda? Desde dom? Criança? Não digo dom, eu digo um milagre. Milagre? Porque uma pessoa tão pecadora como eu, escutar a voz que eu digo que é de anjo, é assim, porque eu fui muito pecadora, né? Eu andei em lugares errados, como eu falei, andei em boate, andei farreando aí, andei com pessoas erradas, só assim, eles faziam as coisas erradas, mas sempre assim, alguém me puxando para não fazer as coisas erradas. Certo. Eu nunca fumei esses negócios de cigarro, essas coisas, nunca fiz essas coisas. Né? E foi assim, desde pequena eu escutava. Uma vez eu estava sentada lá do lado de fora, né? Eu ia pro lado de fora e essa voz me dizia: não vai na rua. Aí eu ficava. Eu era muito teimosa, muito teimosa. Hoje eu tô mais branda, mas eu era muito teimosa. Eu vou porque eu não tenho medo de nada. Era desse jeito, né? Sim. E aí um dia eu sentada lá fora, onde eu morava, tinha muito tiroteio, essas coisas. E eu sei que uma bala passou aqui na minha orelha. Eu vi o vulto. Tá! Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer agora. Aí trisquei na minha orelha, pra ver se não tinha pegado. Tinha nada. Aí fui correndo pra dentro, contei pra minha mãe. Aí ela, não falei pra você não ir lá fora, que não sei o quê. Mas a avó já tinha me dito, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Meu anjo da guarda teve muito trabalho e tem muito trabalho comigo, porque eu não sou fácil. Não sou fácil. E aí eu fui escutando essa voz, tudo, mas não dava ouvido, né? Porque como eu falei, quando a gente está no mundo, a gente não sabe o que é, o que não é, a gente não escuta nada. A gente quer escutar a gente mesmo. A gente sabe, a gente acontece, a gente é forte, tudo somos nós. Não quer saber se existe Deus, não quer saber se existe nada. Que aí passa a viver na vontade humana, justamente, né? Entendeu? Hoje acontece muito isso, que as pessoas querem fazer do jeito delas. E não é do jeito delas, por isso que muita gente se perde. Infelizmente, por isso que as pessoas muito se perdem. Porque, eu posso, eu faço, eu aconteço. Principalmente pro lado financeiro, né? Eu posso fazer. Não, Deus faz por mim, é isso que a gente tem que dizer. Deus faz por mim. Não eu faço, porque eu não sou nada nem ninguém. É o verbo do eu hoje. Né? Justamente. E aí, o que acontece? Aí eu escutava a voz, né? E ela sempre me dizendo coisas boas. Aí eu fui ter certeza mesmo em 2015, porque o meu sofrimento com meu marido era muito pesado mesmo, porque no bar que ele frequentava, o dono do bar queria que ele separasse de mim. Sei. Porque eu era muito autoritária, mandava nele, isso e aquilo. Porque realmente eu sou autoritária. Ainda não esse lado Deus não me tirou, não. Ainda sou muito autoritária. Sei. Né? Mas, e aí, simplesmente, eu tava vivendo uma coisa que, pra mim, eu amo muito o meu esposo, amo muito. Eu casei por amor. Não casei por outra coisa, eu casei por amor. Casei mesmo por amor mesmo, tanto é que minha mãe não aceitava meu marido, porque era pobre, ela queria que eu casasse com um rico. Aí eu falei assim, não, isso não vai me fazer felicidade. Eu já tinha uma mente já diferente das outras, não sei que diferença é essa, mas dinheiro não me vogava, entendeu? E eu casei com ele por amor, então eu não aceitava aquilo, que ele ia se separar de mim. As pessoas dizendo que, né? E que eu era muito autoritária, tudo isso, mas eu falava assim, você que sabe. E aí em 2015 veio essa voz, né? Veio essa voz depois que o inimigo falou naquela suavidade tão linda, você é bonita. No podcast, né? Pois é, como eu falei no podcast, né? E aí quando ele terminou, o meu lado direito, eu tive certeza nesse dia que ele era um anjo, ou Deus mesmo falando, ou os anjos, não sei. Só sei que eu chamo ele de meu anjo. Porque assim, eu creio que os anjos da guarda tá bem próximo de nós, desde que a gente nasce, né? Então, eu chamo ele de meu anjo. Não sei quem ele é, né? Mas essa voz sempre me orienta, até hoje ela me orienta o que eu devo fazer, sempre rezando o rosário, vai sempre rezando o rosário. Entendeu?
E se fosse uma outra voz, dizia outras coisas. Não dizia? Tanto é que quando eu vim para cá, ele falou, não se preocupe, que você vai. Você vai para lá. Entendeu? Sem condições financeiras, mas você vai. Jesus vai, entendeu? Vai conceder você ir. Entendeu? Então, assim, então não é uma voz que, voz de bicho, essas coisas, não é. Que bom que você tem um discernimento com relação a essa voz que você ouve, né, do anjo da guarda, porque você falou que sentiu uma voz assim do inimigo na parte que ele te colocou lá em cima. Sim. Que você era uma pessoa bonita, que tinha que ser feliz e tal, aquela voz mansa, né? Sim. E do livro você contou que ele já agiu com a voz mais pesada. Com medo. Bem então. pesada. Aí você teve um discernimento, né? Ele falou assim, deixa eu ver se eu consigo mais ou menos ter a voz que ele falou. Uma vozona grossa, né? Nesse quarto eu não posso entrar. Aí chegou e falou mal do livro, entendeu? É mais ou menos assim, porque a voz foi muito mais forte, muito mais pesada, né? Então, assim, e não só foi essa vez que eu escutei ele, não. Uma vez também que uma pessoa que tinha que vir para cá para casar, ela se chama Paula, ela ligou para a mãe dela, e ela queria conhecer aqui, tanto é que hoje ela não está mais. Sim. Ela saiu. Foi logo quando estava em reforma o santuário, que aí já tinha terminado, quando ela veio para cá. Deus deu presente a ela, meu anjo disse que Deus deu presente a ela, ela não quis. E aí, simplesmente, ela ligou para a mãe dela, e a mãe dela é da Igreja Moderna. Sim. Aí ela pegou, e a mãe dela disse que ela ia sofrer um acidente, que tinha sonhado com ela sofrendo um acidente. O inimigo não queria que ela viesse para cá. E aí, em oração, meu anjo pegou e falou assim, diga a ela que ela pode ir, que não vai furar um pneu sequer. E Deus deu presente a ela que o santuário vai estar pronto. Eu disse a ela. Ela veio e casou, né? Eu disse a ela. E aí, ela pegou, veio fazer o casamento. Aí eu perguntei, furou algum pneu? Aconteceu alguma coisa, tudo? Ela falou, não, só aconteceu que parece que um carro na estrada pegou fogo, tudo, porque também o inimigo é astuto, né? É verdade. O inimigo quer derrubar. Mas não aconteceu nada com eles. Eles se casaram, foram embora, eles são do Rio de Janeiro, mas eu tinha muito contato com eles. Tanto é que foi ela que queria, ela e a Sueli queria me tirar da palavra viva de Deus, através da senhora Maria Helena. Sei. Né? Então, graças a Deus, eu tenho meu anjo que jamais ele vai deixar acontecer esse tipo de coisa. Né? Ele fala o que eu tenho que fazer. Que bom, né? Que bom. Então, essas pessoas que eu digo que escutam vozes, né? Tome cuidado. Tem que ter um discernimento, né? Pois é, tem que ter um discernimento muito grande, por causa que pode ser o inimigo, porque quando ele vem te conquistar, ele vem muito suavemente. Isso. Ele não vem com a voz grossa como ele veio para mim depois. Ele foi um anjo de luz, né? Justamente. Então ele vem tranquilamente, nossa, ele vem como uma voz tão suave, mais suave do que a meu anjo. Mais suave do que a meu anjo, porque meu anjo também me puxa as orelhas. Ele me puxa as orelhas. Quando eu tô assim com preguiça para rezar um rosário, eu só rezo um texto. Por que você não rezou o rosário? O que te impede? Você tem tempo para isso, reze de madrugada. Entendeu? Ele puxa minha orelha. Entendeu? O inimigo está à espreita. Reze o rosário. Ele chama a atenção. Entendeu? Então, o recado que eu tenho para dar para essas pessoas, porque tenha cuidado. Tenha muito cuidado, tenha o discernimento. Peça a Nossa Senhora, peça ao glorioso São José. Primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, para que dê o discernimento para não escutar a voz errada. Isso mesmo. Eu penso assim, né, Bárbara? Eu falando particularmente. Eu penso assim que não gosta de estar falando do inimigo, ele gosta de alimentar o nosso ego. Ele quer colocar o nosso ego lá em cima. Ah, você é bonito, você é capaz, você tem que ser feliz, você tem que curtir a vida. Então essas coisas assim a gente já pode começar desconfiando. Mas nem todos desconfiam, porque pensa que o elogio é melhor. Principalmente tem gente que gosta, né? Ele vem quando a gente está mais frágil.
Essas vozes vêm quando está o mais frágil. Né? E um dia também eu queria falar que, assim, que meu anjo uma vez conversou comigo. Sei. E ele disse que os anjos da guarda ficam muito tristes porque as pessoas não escutam ele e não falam com eles. Ele falou isso para mim. Eles ficam muito tristes porque as pessoas não dão ouvidos a ele, a cada um dos seus anjos da guarda, porque cada um tem um. Tem, com certeza. Eles ficam muito tristes porque eles falam e as pessoas não ouvem. As pessoas têm capacidade de ouvir, mas não ouvem. Mas no caso, o que impede as pessoas de ouvir é porque elas estão falando, né? Silêncio, vaidade, desobediência, tudo isso impede dele falar. Eu escutava quando era mais nova, não era todo dia, toda hora. Não, é só quando eu estava em perigo. É só quando o perigo vinha. Não era toda vez. Depois que eu passei para a palavra viva de Deus, realmente que ele fala. Ele fala muito comigo, ele conversa comigo. Tanto é que aqui eu estava rezando o rosário, ele falou comigo. Ele falou comigo. Entendeu? No santuário, dentro aqui da Sagrada Família. Ele falou comigo. Se fosse um anjo errado, ele não ia falar, porque Jesus está ali. Verdade. A Santa Eucaristia está ali. O sacrário está ali. Ele não ia falar e ele conversou comigo que eu tinha que fazer naquele dia. E eu fiz. Porque ele manda fazer e eu faço. Não questiono. Tem que ser obediente, né? Eu não questiono porque eu já questionei bastante e sempre quebrei a cara. Sempre quebrei a cara. E ele assim também, ele me conforta em todos os meus problemas. Principalmente assim, eu cuidei de meu pai até a morte de meu pai. E eu já sabia antecipadamente que meu pai ia morrer. Só que ele não diz hora, lugar, tempo, não fala nada disso. Ele só falou, seu pai não completará 83 anos. Só falou isso. Mas não falou dia, nem hora, nem nada disso. Ele estava me preparando, Jesus estava me preparando para eu não sentir o baque, porque tantos anos cuidando de seu pai, você é apegado a ele, né? E foi eu que cuidei de enterro junto com Davi. Davi me dá muita força, né? É um marido maravilhoso que me dá muita força. Tem a mesma fé que você tem? Tem, né? A mesma, eu acho que mais. Ele tem mais fé do que eu, porque assim, ele que me ensinou a não brigar. Ele faz silêncio. Silencia. Ele se silencia totalmente, ele não briga. Na hora que você tá ali estressada, ele cala a boca. Vou sair um pouquinho, depois não, que ela melhorar eu volto. Não, ele nem sai, ele cala a boca mesmo. E suporta ali, aguenta? E suporta tudo. Eu falo que ele é um santo. É porque tem uns esposos que ele sai, né? Não, você tá muito estressado, vou sair um pouquinho, depois eu volto. Ele fica ali tranquilo na dele e não fala nada, e eu que sou explosiva mesmo. Tem que falar o que tem que falar. Porque assim, eu não aguento. Se eu ficar com aquilo dentro de mim, eu vou explodir. Eu sou assim. É a natureza, né? É minha natureza. Já tentei mudar isso, mas eu não consigo. O dia que eu não falei, eu passei mal. Bem mal. Então eu prefiro falar, depois eu peço perdão e pronto, e acabou. E qual anjo também que vai dizer, quando o seu marido briga, se for um anjo mau, ele vai chegar para você. Vai lá, peça perdão. Mesmo que você não errou, vai lá e peça perdão, faça as pazes com ele, não durma sem fazer as pazes com ele. Anjo do inferno não faz isso, não. Então, é por isso que eu digo, ele já me deu várias e várias provas que ele não é da parte de baixo, ele é da parte de cima, é do céu, né? Então, assim, é essa convicção que eu tenho. Porque se fosse um anjo mau, ele queria que eu estivesse aqui hoje? Né? Com certeza não. Justamente. E quando também foi para Davi não vir, né? Como eu falei no podcast, que ele falou, você vai, mas ele não. Eu falei, por que ele não vai? Porque
porque a preparação dele ainda Tem que não estar está preparado. completa. Não é qualquer pessoa que... Justamente, não é qualquer pessoa que vem aqui, que queira vir aqui. Minha mãe já tentou trazer minha tia aqui, ela é católica, moderna, várias vezes. É só os chamados de Deus. Os chamados né? Os mesmo, escolhidos, os escolhidos. Né? E meu anjo falou, não vai. Não adianta ela querer que ela não vai lá. Minha mãe fica teimando, eu fico tranquila na minha. Assim, no caso, como nós temos o anjo da guarda, o casamento também tem um anjo da guarda que protege o casamento, né, Bárbara? Sim. Como diz, o seu anjo da guarda, quando se une com o anjo da guarda da sua esposa, fica um só. Ah, é? Sim. Porque se torna uma... Eu creio que é assim, porque se a gente torna uma carne só, eles também se tornam um só. Então... tudo que reflete em você vai refletir na sua esposa. Quem é casado na igreja católica, para Deus. Tudo que se reflete em você, se você está triste, reflete nela. Se você tá alegre, vai refletir nela. E eu creio assim que o anjo da guarda se torna um só. Se torna um só, verdade. Como o homem e a mulher se tornam um só. Então, assim, os anjos da guarda, ele cuida de nós, mesmo que a gente não o escute, mesmo que a gente não vai avante, né? Mas ele também fica triste, porque a gente faz muita coisa errada. Muita coisa errada, né? É que tem aquela oração, né? O Santo Anjo do Senhor, aquela oração que a gente sim, faço reza, todos os dias. E é bom fazer a oração também do livro da Orar e Vigiar, e aquele depois do Ângelus. Ele pede sempre para fazer aquela oração depois da oração do Ângelus. Tem a oração do anjo da guarda. Eu sempre faço, que é muito bom também. Ele se sente muito feliz na oração. Aí eu te digo, se fosse anjo do inferno, pediria oração, falaria para eu fazer oração. E ele fala também, quando os meus filhos, meu marido tá com a cabeça cheia, faça a novena de São José. Sempre a novena de São José. Porque São José ele é o patrão, é o padroeiro das famílias. E justamente ele sempre faça a oração. Faça a oração para São José, faça a novena de São José para tal pessoa. Faça São José para tal pessoa. E é assim que ele fala. Ele sempre vai me induzindo. Sempre. Então, assim, eu só erro se eu quiser. Claro, não. Assim que eu falo. Quando ele vai me instruindo, se eu não quiser rezar, ele chama minha atenção. E eu vou. Se eu não quiser rezar, vai ser por mim. Porque ele fala uma vez. Ele não fica falando o tempo todo. Vai rezar. Não. Ele fala, parece que fala igual Jesus. Uma vez só. Você faça se você quiser. Ele te dá livre-arbítrio para você fazer. Você faça se você quiser. Igual foi o aniversário da gente de 46 anos. Eu falei, meu Deus, eu não tenho um centavo e quero comprar um bolinho pra gente bater o parabéns pra mim e pro meu marido. Ele falou assim, não se preocupe. Vocês vão comemorar. E no dia chegou o dinheiro e a gente comprou o bolo e bateu. Comemorou, né? Então, assim, não é só coisas ruins, é coisas boas também. E eu sei das coisas antecipadas. Mas também, como você diz, esse dom, porque eu falo que é milagre, né? Esse dom que você fala também vem com muitas responsabilidades. Ele chama muito minha atenção quando eu erro. Muito minha atenção. Como eu é um pai para seu filho. Ele me puxa a orelha mesmo, entendeu? Não é para fazer isso. E fala bem pesado. E já chegou alguma vez sem ignorar ele? Muitas vezes. Não vou fazer isso não. Muitas vezes. O tempo todo, porque a gente somos pecadores, né? Infelizmente, eu costumo dizer que eu sou uma miserável pecadora. Eu costumo dizer isso. As pessoas, não fala assim, que Deus não gosta. Eu falei assim, mas eu peco demais. Eu sou muito pecadora, eu tenho que me botar no meu lugar. Eu não sou uma pessoa melhor do que a outra. Eu tenho que me colocar. Se o profeta, que foi o profeta, disse que ele era os últimos dos últimos, eu sou o quê? Eu gostaria de ser menor do que um grão de areia para Jesus, a Santíssima Trindade, Jesus, Maria, José, todos os anjos, todos os santos, a corte celestial, nossos anjos da guarda e meus irmãos.
Eu costumo dizer assim todos os dias. Né? E também é bom fazer, gente, a oração da serenidade. Tem no livro. Né? Do livro Vigiai e Orai? Sim, tem. Agora eu não sei a página, mas tem a oração do Vigiai e Orai, tem a oração da serenidade. Só que ele me ensinou diferente. Ele não me ensinou como está no livro Vigiai e Orai. Bem antes, ele me ensinou essa oração. Pra gente ser mais sereno? Sim, aí funciona, viu? E funciona. Ter mais mansidão, mais tranquilidade. Bem mais. Eu falo porque assim, eu não tenho ainda, né, paciência muito com criança. Esse negócio de paciência com criança, eu não sou muito assim não, né? Mas eu todo dia peço e Deus está me dando uma paciência. Vai me dando... Ainda falta muita coisa, mas eu estou mais paciente, principalmente que eu moro com a minha neta mora comigo, entendeu? Então, Deus vai me dando serenidade, né? E eu peço sempre serenidade. Verdade. Né? E assim, essa coisa, né, essa parte que você está falando do Anjo da Guarda é uma parte muito importante, porque a gente sabe que desde quando a gente nasce, né, no útero da nossa mãe, que Deus já coloca o Anjo da Guarda para nos instruir. E talvez tem pessoas que nem sabem que tem, nem sabem que existe. É, né? Por isso a tristeza deles, porque ninguém escuta eles. Eles falam, como o meu conversa, também. Né? Como sim, conversa comigo, não assim como eu estou conversando com você. Espiritualmente, né? É no silêncio, não pode ter um pingo de barulho, e tanto é que se meu anjo fosse anjo errado, ele não pediu para fazer o sinal da cruz primeiramente. Ele primeiro faça o sinal da cruz, faço pelo sinal. Ele não pedia isso, ele simplesmente ia dizer, vai conversar e pronto, acabou, como o inimigo fez, me colocando lá em cima do altar, né? E ele não, ele primeiro faça pelo sinal, e o sinal da cruz, né? E aí vai conversando comigo, né? E um dia eu pedi pra eu ver ele. Por isso que eu digo que é anjo. Eu falei assim, tá, se você é um anjo mesmo, eu quero te ver. Você falou pra ele? Falei. Só eu internamente, né? Falei assim, eu quero te ver. Aí ele falou assim, não. Falei, não? Por que não? Ele falou assim, porque você vai se assustar, porque eu sou muito alto e tenho uma asa muito grande. Então eu entendi o quê? Eu não tenho essa preparação para isso. Verdade. E ele disse, minha voz já basta. Porque o que a Bíblia ensina aí, fala que eles são bem grandes, né? Bem altos. Pois é, então assim, já não é uma outra mentira. Né? Ele disse que ele é bem alto e tem umas asas bem gigantes. Então, que se qualquer coisinha que a gente vê, a gente se assusta, né? E aí vai que eu me assusto, né? E aí ele disse, minha voz já não te basta? E tudo é permissão de Deus, né, Bárbara? Deus permite tudo. Tudo é permitido. Né? E eu perguntei a Deus, se for um inimigo, que o Senhor dê um jeito. Porque assim, graças a Deus, eu tenho uma intimidade muito com Deus. É como eu disse no podcast, eu brigava muito com Deus quando eu era da Igreja Moderna. Eu brigava muito mesmo. Por não ter o conhecimento que a gente tem. E muitas pessoas fazem isso. Briga com Deus por não ter o conhecimento que os padres deveriam dar às pessoas. Entendeu? Então, assim, porque ofende a Deus a gente brigar com ele. Hoje eu não brigo mais, Jesus, se o Senhor quer assim. Que bom que você tem esse discernimento, discernir se a voz do Senhor agora. Tem muitas pessoas que talvez até ouvem voz, mas não tem o discernimento. É isso que é o problema. Será se é às coisa vezes até boa, atormentada. será se é coisa ruim, né? Às vezes até atormentada. Né? Verdade. E graças a Deus eu não tenho o que dizer. Eu sou muito feliz na palavra viva de Deus. E creiam no profeta, gente, porque não é mentira, é uma grande verdade, porque se não fosse a intercessão dele, eu não estaria aqui, entendeu? E são os escolhidos mesmo. Eu acho lindo aquela mensagem que Deus e Nossa Senhora fala que Nossa Senhora, Jesus e Nossa Senhora escolheu a gente a dedo. Eu tenho isso na minha mente até agora. Muitos querem estar aqui, eu falo porque assim, da outra vez que eu vim, eu andei muito de Uber aqui e conversava com as pessoas sobre a palavra viva de Deus. E eles falavam, onde é? Morando aqui há anos e não sabem onde é. Parece que tem uma cegueira na vista das pessoas que elas não enxergam aqui.
Elas não enxergam. O inimigo não deixa de chegar. Pela vida errada que leva, pela desobediência, entendeu? Igual os filhos do profeta falam na palavra viva de Deus. Tem obediência, gente. Porque se a gente não tiver obediência, não adianta. Não adianta. Deus é obediência. Deus quer a nossa obediência. Deus é o nosso patrão. É o nosso chefe, como diz a música do profeta. Né? E ele é o nosso chefe, ele é o nosso tudo. Né? Então nós temos que ter obediência ao pouco que a gente pode fazer por Deus. Porque se fosse fazer tudo à risca mesmo, a gente não ia conseguir nada. Não ia conseguir nada. A gente vê, né, Bárbara, que a obra Palavra de Deus, além de ela ensinar a gente, né, na conversão, na mudança de vida, no amor e respeito para com Jesus sacramentado, também nos abre os nossos olhos e nos alerta pelos acontecimentos que estão acontecendo, principalmente aí dessa nova ordem mundial, essas coisas aí, nova moeda, essas coisas que estão acontecendo aí. Jesus fala no livro tudo sobre isso, né? É por isso que a primeira palavra foi Illuminati. Hoje eu entendo porque foi... porque eles querem mandar no mundo. Olha, aliás, eles querem mandar no mundo. Hoje, em 2010 ainda não estava tão frequente, eles escondiam o que está hoje. E hoje eles falam abertamente o que é os Illuminati. Porque a gente parando, né, Bárbara, e vendo, ó, pra você ver, todos esses cantores, a maioria desses, nem todos, né, a maioria desses cantores, esses artistas, pessoas, eles têm um pacto, eles fazem um pacto envolvendo essa nova ordem mundial, os Illuminati, para ter fama, para ter riqueza e tal. Então isso as grandes empresas, indústrias também, então a gente vê que o mundo praticamente, né, está sendo dominado por eles. Justamente. E tudo isso Jesus fala no livro A Palavra de Deus, né? Fala. Tudo nos alerta sobre isso, pra gente ficar sempre atento, né? Porque a mídia hoje, a maioria da mídia é comprada, né? Pra enganar as pessoas. Não deixe o livro só pegando poeira. Não deixe. Porque ali é Jesus que está falando realmente, porque eu sinto. Jesus que está falando quando eu estou aflita, quando eu estou desesperada. Eu vou lá, abro uma mensagem e aquela mensagem é para mim. Não é para outra pessoa, é para mim. E Deus está falando comigo, Nossa Senhora está falando, todos os anjos, todos os santos que estão ali falando no livro A Palavra Viva de Deus. Eu costumo dizer que eu não sou digna daquele livro. Eu costumo dizer, Senhor, eu não sou digna desse livro maravilhoso, porque é muito rico para quem sabe discernir aquele livro. É uma riqueza incomparável. Não tem riqueza no mundo que compare a Palavra Viva de Deus. A gente vê que esse livro foi escrito, né, por um homem que nem sabia escrever, nem tinha tanto estudo. Justamente. Jesus usou uma pessoa que não tinha tanta sabedoria, justamente. E aí eu costumo dizer às pessoas, gente, vocês duvidam tanto do profeta, vocês são capazes de escrever ao menos uma mensagem? Porque eu já tentei. Já? Eu já tentei. Já quando o meu marido foi presenteado lá no trabalho, o esposo o chefe dele pediu que eu escrevesse uma mensagem para ele, uma mensagem bonita para ele. Sei. Não consegui. Não sei nem por onde começar. Nem por onde começar. E o Santo Papa e Profeta Pedro II, ele fazia com a maior facilidade, porque Deus estava escrevendo, né? Usando a mão dele para escrever. E a gente não tem essa facilidade, porque eu já tentei. As pessoas falam, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Por experiência própria, eu digo que não é fácil você nem escrever nenhuma mensagem. É tudo inspiração de Deus. Porque se não for inspiração de Deus, você não faz. Não faz nada. Sem Deus não somos nada. Justamente. E a gente vê que são mais de 4.000 mensagens. 4.708 mensagens. Não tem como um homem da terra fazer isso. Pode ser o mais inteligente. Não existe. Por isso que eu dou valor no Santo Papa e Profeta Pedro II. Tenho a imagem dele no meu quarto, tenho a imagem dele na sala, porque ele foi e ele não morreu. Ele está entre nós, intercede por nós, ele cuida aqui de nós. Porque se ele não nos ajudasse no dia a dia, a gente sairia da palavra viva de Deus. Existia fácil, também. Né, Bárbara? Justamente, né? Nossa, assim, Deus bota na mão de Nossa Senhora
e dos santos e do profeta para cuidar do rebanho dele, porque senão a gente desiste disso aqui, porque é muito difícil. É muito difícil. Aqui você tem que ter regras. E as pessoas não seguem regras, as pessoas não conseguem seguir regras. Eu faço, eu posso, eu vou. E não é assim que funciona. Você tem que ser obediente. E na igreja, como diz, aqui já se diz, igreja da obediência. Você tem que ser obediente. Você tem que deixar o mundo. E muitas pessoas não acreditam, eu creio que muitas pessoas não acreditam no profeta porque está em cima do muro. Eu tô na igreja da obediência, mas eu posso fazer isso aqui que ninguém vai olhar. Jesus está olhando. Está vendo tudo. Não passa nada sem o olhar de Deus. Então não adianta esse negócio de você ficar em cima do muro. O profeta existe e ele está vivo, intercedendo por nós, mais vivo do que nunca. Porque quem vive na graça de Deus não morre, né? Justamente, entendeu? Então, assim, outra coisa que eu queria dizer, gente, para as pessoas da Palavra Viva de Deus, não digo as pessoas lá de fora, mas as pessoas daqui da Palavra Viva de Deus, né? Os filhos da luz deveriam ver aquele filme que a Ana Maria colocou, eu esqueci o nome dele. Nefários, parece. Nefários. Acho que é mais ou menos assim. Ele fala tudo o que o inimigo está fazendo e vai fazer. Eu assisti ele. Pois é. Ali, se a pessoa tiver um discernimento, ela vai entender. Ali não tem nada de, medo, que não sei o quê. Não. Ali é o inimigo, uma alma sofredora, é uma alma sofrendo, para que o inimigo consiga a conquista dele. E as pessoas enxergam de outra forma. Ali aquela alma que foi entregue a ele, que ele tomou conta, ela sofre. Tanto é que ele fala assim, na última parte, que o rapaz lá fala que se ele quiser uma última refeição, alguma coisa assim, aí ele pede algumas coisas, né? E o inimigo depois fala, não quer nada, ele quer que a alma sofra. Que ele pediu um sanduíche. Justamente, né? Mas as pessoas não vê desse lado, vê mais o medo do que o que está se passando. É igual aquele psiquiatra. O psiquiatra, o inimigo entrou dentro dele, por quê? Porque ele não tem uma fé, ele não acreditava em Deus. Né? Ele era simplesmente do mundo. Então é muito mais fácil o inimigo entrar dentro de uma pessoa do mundo do que quem reza. Quem reza, ele atenta mais. Porque eu sou prova viva disso. É um problema em cima do outro. Mas quem já é do mundo, ele fica marionete, né? Justamente, mas ele entra mais fácil para fazer o que ele quer. Então, esse filme é muito interessante. Eu assisti ele bem umas 4 ou 5 vezes. Até meu marido falou, cuidado para você não ficar fixada nisso. Mas não é fixada. A cada hora que eu olhava, eu tinha um discernimento diferente. Também. Porque a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Verdade. A gente não pode só, eu vou rezar aqui que o inimigo não vai me pegar. Nós temos que ter aquele discernimento. A gente tem que conhecer o nosso adversário. É igual uma guerra. E ele não está para brincadeira, né? Não está para brincadeira. A gente não pode brincar com ele. Justamente. Então a gente tem que conhecer o que ele está fazendo. Por isso que as pessoas, eu tenho medo de ver exorcismo. Eu não tenho medo de ver exorcismo. Eu não tenho. Porque a cada exorcismo daquele, eu vejo cada passo que o inimigo vai dar e eu tenho que estar longe dele para isso. Entendeu? Como eu devo estar longe dele nessas situações? Principalmente no rosário. Principalmente com o rosário de Nossa Senhora. Isso. Se você se apegar, acabou. Ele não tem chance sobre você. Ele vai tentar. É que aquilo Nossa Senhora fala. Ela fala que aquele que reza o rosário todos os dias já é marcado por ela, né? Justamente. Que ele chega para atacar essa pessoa e ele fica paralisado. Ele não consegue, né, jogar ali uma astúcia em cima dessa pessoa, porque já é proteção Nossa Senhora. E várias vezes na minha vida, ele já tentou me matar, já tentou me derrubar. Ele mete a minha cabeça do nada na parede para que eu fale contra Deus.
Blasfêmia contra Deus. Né? E eu não, fico ali. Obrigada, Jesus. Se o Senhor permitiu isso, é porque eu mereço, Senhor. Eu fico dessa forma. Então é assim que eu creio que deve agir, porque nessa forma Deus vai nos dando a força que nós precisamos e o que a gente merecemos. Isso mesmo, né? Entendeu? Porque assim, a partir do momento que a gente confia em Deus, não precisa ter medo. E nesse filme também eu percebi, né? A gente vê o quanto que sofre a pessoa quando é manipulada pelo inimigo. Né? Quanto que essa pessoa sofre, né? Então assim, é isso. Hoje a gente vê que as pessoas elas estão buscando mais o inimigo do que o próprio Deus, nos prazeres, nas satisfações. E quando pede para rezar um rosário, buscar, né, a oração, tem muitos que, não, deixa isso para depois, hoje eu vou curtir a minha vida, depois, quando eu ver que estiver acontecendo, aí eu vou começar a rezar. Pode ser tarde demais. Tarde demais. É igual eu falo assim com os meus parentes que dizem que é católico, que acredita no Bergoglio, que eu não acredito nesse homem. Ele fique bem longe de mim. Desde que ele entrou no Vaticano, eu senti uma coisa muito ruim, tanto com ele, tanto com aquele que morreu antes dele. Eu senti uma coisa muito ruim. Não sei. Uma vez uma pessoa me disse que eu sou sensitive. E uma vez o padre me disse que também, o padre da paróquia que eu frequentava, ele disse que eu sou um para-raio. Eu não sei o que é isso. Agora que eu vim entender que assim, eu sinto as coisas assim, quando o mal está se aproximando, eu sinto. Agora que eu vim entender, porque quando ele disse eu não sabia, um para-raio. Eu falei, que para-raio, meu Deus do céu. Eu vou parar o raio, ó a cabeça da gente, eu vou parar o raio, eu vou morrer, né? Mas não era isso, o para-raio espiritual. Espiritual. Quando o mal se aproxima, eu sinto, entendeu? Então que bom. Que bom que você tenha, né, vamos dizer assim, esses dons, esses milagres que você fala aí. Então assim, é uma coisa... Mas é muito cobrado. Fica cobrado, né, Bárbara? E, sim, nossa, é igual ao profeta, né? Não me comparando ao profeta, de jeito nenhum. De jeito nenhum, ó, só lá, nossa, só lá, nem existo. Mas, assim, é por isso que o profeta era muito cobrado, né? E, assim, eu moro num local, eu queria até dizer isso, que eu moro num local que eu fui tão provada que, uns tempos atrás, há uns 2 meses atrás, eu moro num lugar que tem uma macumba bem pesada lá, né? Sei. E é bem perto de mim. E eu faço sempre o sinal da cruz quando eu entro, né, porque lá se chama caminho, né? Sim. E aí eu faço meu sinal da cruz, e perto lá. Uma vez, há 2 meses atrás, eu estava chegando à noite com a minha mãe e tinha 10 macumbeiros foi na minha porta dizer que era intolerância religiosa, que ia me botar na cadeia, que não sei o quê, e a pessoa queria até brigar comigo por causa disso. Eu vi que era o inimigo ali. Eu não vou dizer que eu não fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque eu também sinto medo, né? Mas aí meu anjo me acalma e ele fala, não se preocupe, não vai acontecer nada com você. E várias vezes já aconteceu também que, é assim, porque minha mãe sente muito mais medo do que eu. E eu estava conversando com minha mãe na porta e ela tinha tinha saído de lá da casa da macumbeira uma pomba branca. Ela tinha feito lá os negócios dela lá. E aí a minha janela fica na parte de cima, eu moro na parte de cima. E pelo medo da minha mãe, essa pomba foi parar na minha casa. E acredite vocês ou não, eu tenho a foto para mostrar. Na nossa área, não sei como apareceu lá. Tem imagem de São José, não. Tem imagem de Santo Antônio. Tem imagem do cálice. Tem uma mão pegando o cálice assim. Tem a imagem da face de Jesus nessa parede. Não sei fazer nada, não sei como é que apareceu lá. Também no meu quarto também tem a Santa Face, não nítida, mas uma cruz. Entendeu? Nitidamente também tem uma foto que o inimigo tentou queimar as imagens, não pegou em uma imagem sequer. Eu tenho a foto aí, entendeu? Não pegou em uma imagem, mas fez essa imagem lá. E quando eu fui pintar, porque eu sou pintora, né? Quando eu fui pintar a casa, meu anjo falou assim,
não pinte essa imagem. Faça tudo, mas preserve essa imagem. E a imagem da face de Jesus numa cruz. Coisa mais linda, muito, muito bonita. Né? Então eu digo assim, e na sala a mesma coisa, tem uma imagem da face de Jesus, que esse quadro está lá, esse pequeno quadro está lá, ele falou, não mexa nele, não tire ele daí, não bote na outra, deixa como ele está. Ah, tá. E eu faço tudo que ele pede, né? Mas eu questiono sim ele, às vezes, porque eu sou pegador, eu falo, será que tá certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Ó, pelo amor de Deus, eu não tô preparada para essas coisas não, mas o inimigo pra cima de mim, o negócio é feio. Que Nossa Senhora nos ajuda, né, a ser obediente a Deus, né, fazer sempre a vontade de Deus, para que nós possamos permanecer firme e forte na fé. 11h34, estamos aqui com a nossa irmã Bárbara, ao vivo aqui no estúdio da Rádio São José. Ela veio aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Falamos do Anjo da Guarda, da obra Palavra de Deus. Agradeço ela pelo esse tempinho, tá aqui com a gente, né? Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de mandar um alô, um bom dia. Gostaria de mandar um grande abraço para meu filho Juan, meu filho Jorge, minha mãe, né? Maria Arlinda, para Penha, né? Que queria que eu falasse aqui na rádio. Né? E tá também para Terezinha, né, que está aqui na comunidade, que eu esqueci dela também, que ela está sempre comigo aqui quando eu venho aqui, né? Irmã Gorete, Rose, toda a família Conceição, meu esposo Davi, né, minha netinha, a moça da cozinha, que eu converso muito com ela, mas não sei o nome, né? Meu anjinho, que é a Cleonice, né? Eugênio, você também. E todos da Palavra Viva de Deus, né? Que são muita gente, se eu for dizer aqui, né? E da Rádio São José. E continue, gente, escutando a Rádio São José, né? Que todos os dias eu escuto também. Nos dá uma força muito grande a Rádio São José. A Rádio São José é uma bênção na nossa vida. É uma bênção, né? O Eugênio pediu para fazer uma vinheta, mas é melhor falar aqui que eu já tô, né? Então, assim, escutem a Rádio São José, até de madrugada, até se a gente tiver um medo do inimigo, porque o inimigo bota medo na gente para dormir também, né? Muitas vezes aconteceu comigo. Escute a Rádio São José, que ela é 24 horas, então tem muito para o inimigo se afastar de nós até no nosso sono, que a gente vai adormecendo ali, deixa o celular lá, ele desliga sozinho. Entendeu? E a gente vai escutando a Rádio São José e dando aquela paz, sabe? Vai dando aquela paz maravilhosa que só a Santíssima Trindade tem. Jesus, Maria e José, todos os anjos, todos os santos, a corte celestial, nossos anjos da guarda e sempre nosso Papa e Profeta Pedro II intercedendo por nós lá no céu. Amém. Né? É isso que a gente tem que fazer. E como é que foi a recepção? Maravilhosa, nossa, desde que eu vim a primeira vez aqui, todo mundo são muito receptivos, são umas pessoas maravilhosas. Não é puxando o saco de ninguém, porque o que eu tenho que falar, eu digo. Entendeu? Tanto é que eu vim nos 50 anos da Palavra Viva de Deus, 600 pessoas. A família Conceição deu atenção a todas, o Eugênio então nesse fala, Rony, todo mundo aqui é muito receptivo. Se eu pudesse eu vinha morar aqui, mas infelizmente não posso, né? Mas são muito são umas pessoas maravilhosas, sabe? Recebem a gente muito bem, nos colocam melhor do que dentro da nossa própria casa. Vocês nos colocam melhores que dentro da nossa própria casa. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo com a Palavra Viva de Deus. E eu digo, gente, não duvidem do profeta e fiquem firmes na fé. Não deixe que as pessoas de fora falem com vocês. Tá errado, é uma seita. Deixem falar, mas fiquem firmes na fé. Porque geralmente tem muitas pessoas que dizem, mas eu não acredito porque tem fulano que fala isso, tem ciclano que fala aquilo, eu não gosto de fulano. Não acredite em ninguém. Pergunte seu anjo que ele vai conversar com você no silêncio. Tenho certeza absoluta, ele conversa comigo, eu não sou melhor do que ninguém. Que às vezes tem as pessoas que falam assim, mas tem pessoas assim, que às vezes escuta sobre a Palavra de Deus, vai buscar na internet. Não vá buscar na internet, procure, não. Conversa com Deus, Espírito Santo, o Anjo da Guarda. Quer uma orientação? Vá na Palavra Viva de Deus no livro. Não tem como adquirir, bote nos grupos a gente fazer vaquinha que a gente faz, entendeu? Mas escute, porque um dia eu disse, eu estava conversando com uma colega minha, rápido,
Eu estava conversando com uma colega minha, que eu converso muito com ela sobre espiritualidade, e ela falou que procurava as mensagens, não sei aonde, entendeu? Eu falei para ela, eu falei assim, e eu não sabia o que dizer para ela, e meu anjo falou assim, não, você não precisa procurar em nada, fale para ela que ela não precisa procurar em nada, simplesmente abra a palavra viva de Deus, que lá ela tem todas as respostas. Pronto, não precisa procurar na internet esse negócio. Primeiro, que essas videntes de hoje, me perdoe, me desculpe, mas eu não confio muito, porque vestem calça, querem mídia, é um monte de gente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento com isso, pra gente não cair nessa situação, né? Então, é o recado que eu dou. Procure dentro do livro a palavra viva de Deus. Não precisa procurar mensagem, abre aleatório. Lá tá lá a sua resposta. Primeiro aqui abrir, né? Só isso. Entendeu? Isso aí. Muito obrigado, Bárbara, mais uma vez por estar aqui com a gente. Um abração, muito obrigado aí pro Davi, que está acompanhando a gente também, para toda a família aí, para sua mãe, acho que está ouvindo, né? Para pro Juan. Sim. O Juan veio uma vez, ele deu entrevista lá no Alerta, falou muito bem. Então o testemunho dele que ele fala aí, né? Testemunho dele e da sua mãe também na internet, que fala muito bem aí, que ela conta, né? Da convenção e tal. E é isso aí, que Deus abençoe a toda a família. Obrigada a vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Perdão, desculpa, gente, se eu não soube falar, se eu tremi na voz, é porque eu não sou muito de falar assim em rádio, nem televisão, tranquila. Não. Falou muito bem. Mas fiquem com Deus e Nossa Senhora e acreditem no Santo Papa e Profeta Pedro II, que ele é verdadeiro, sim. Viu? Estamos apresentando o programa A Hora da Família. Muito bem, 11h40, bom dia.